Olá, meu nome é Bianca Palácio, eu sou professora da Escola de Ayurveda e hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito relevante e que tem sido alvo de várias discussões, de várias dúvidas, que é relacionado ao momento que a gente está passando agora. Então, muita gente tem vindo nos perguntar, né? Qual que é a visão do Ayurveda? Existe algum tipo de referência nos livros clássicos sobre as pandemias, sobre as epidemias, sobre esses tipos de doença que afetam várias pessoas ao mesmo tempo? E a resposta para essa pergunta é sim, existe. Existe um clássico, um livro clássico do Ayurveda, datado de aproximadamente 3.000 anos atrás, chamado Charaka Samhita. E nesse livro ele traz um capítulo que se chama Janapada Udvansa. E nesse capítulo ele vai apresentar quais são os fatores que levam às epidemias, como começam essas epidemias, o que a gente deve fazer para buscar evitar ou quando uma epidemia já se instala. Tudo isso é abordado. E hoje a gente veio trazer para vocês um pouco mais sobre a visão do Ayurveda, sobre as epidemias. Então, quando a gente pensa sobre o Ayurveda, a gente imagina que as doenças elas estão relacionadas somente a fatores que são, a gente poderia dizer, incomuns aos indivíduos, como por exemplo a dieta ou os estilos de vida, ou então algum dosha que está em agravamento, a própria constituição da pessoa. Então aquilo vai criar um ambiente propício para determinada doença se manifestar de determinada forma. Então cada indivíduo, de acordo com a sua constituição física, que é de uma determinada forma, de acordo com o desequilíbrio, com a alimentação daquele indivíduo específico, ele vai gerar determinada doença. Essa doença vai se manifestar de uma forma e o tratamento daquele indivíduo vai ser de acordo com todos esses fatores que são específicos para aquele indivíduo. E isso é um tipo de fator etiológico das doenças. Também tem um outro tipo de fator etiológico, de fator que gera as doenças, que são os fatores comuns. Então esses fatores são quais? O ar, a água, a terra e o tempo. E aí no tempo, nesse caso, a gente está falando sobre as estações. Então quando existe algum tipo de distúrbio num desses 4 fatores, essas pessoas vão sofrer com as alterações desses fatores. E isso pode levar à destruição de uma sociedade ou à destruição de um grupo específico de pessoas, que seriam as nossas pandemias ou as nossas epidemias. Nesse livro, Charaka Samhita, são trazidas todas as características de cada um desses fatores quando ele está em desequilíbrio ou quando ele está de maneira alterada, poluída ou inadequada. Então, por exemplo, quando ele está falando sobre o ar, alguns dos fatores relacionados ao ar são o ar que não está em conformidade com a estação. Então, um ar que não deveria soprar, um vento que não deveria soprar de maneira tão forte ou tão rápida, ele vai ter esse tipo de comportamento. Ou então um ar que ele tem poeira, a capacidade de obstruir uma passagem, ou então de colidir com ele mesmo, um vento barulhento, ou então um vento que está relacionado à fumaça, à poeira, a gases. Tudo isso tem a ver com o ar poluído, um ar que não está na sua condição de normalidade. Em seguida, as características da água quando elas estão anormais. A água, quando ela está anormal, ela vai ter a cor, o cheiro, o sabor, a textura alterados. Então, essa água, ela vai principalmente perder as suas características. A água, ela é vista no Ayurveda como Amrut. Ela é um néctar. Então, ela é aquilo que tem uma capacidade além de saciar a nossa sede. Ela nos traz vida. E quando a água ela tá poluída ou ela tá com essas características inadequadas, a vida, tanto relacionado à água que a gente ingere, que deveria ser um néctar, tanto a quantidade de peixes, de pássaros aquáticos que deveriam estar naquele tipo de água, são diminuídos. E depois a gente parte para a Terra. A Terra, quando ela está normal, ela apresenta diversos distúrbios, não só relacionados
a característica física, como por exemplo cor, cheiro ou constituição da terra, mas também relacionado aos tipos de animais que se manifestam nesse local. Então ele vai citar que essa terra ela vai ter muita abundância de mosquitos, de moscas, de abutres, né, animais que eles estão sempre em locais de necrotério. Ou então ele vai falar sobre as colheitas que estão demasiadamente secas ou que muitas vezes são perdidas e prejudicadas, gafanhotos, terremotos, raios, todos esses tipos de circunstâncias que acontecem naquele determinado local. E também relacionado às pessoas que habitam naquele local. Então aquelas pessoas elas perderam completamente as suas virtudes e elas passaram a seguir o caminho das más ações. Então são pessoas que não têm mais a boa conduta, né? Elas praticam atos que são vistos como inadequados, inapropriados e insalubres muitas vezes. E a atmosfera desse local vai ser coberta de confusão, violência, terror e muitas vezes escuridão. E por fim o tempo, que nesse caso está relacionado às estações. Quando as estações estão anormais, elas vão ser diferentes daquilo que elas deveriam ser na sua propriedade normal. Então, no momento que deveria chover, não vai chover. No momento que não deveria chover, chove. Ou então chove demasiadamente. Ou então uma estação que se prolonga além do que ela deveria se prolongar. E quando a gente para analisar todos esses fatores, eles são muito observáveis na nossa sociedade, em cada um desses pontos. Desde a água, em relação à quantidade de animais aquáticos, o ar, as estações. Então, um episódio inédito que aconteceu na Índia recentemente foi ter chovido em pleno fevereiro, e isso não é uma coisa comum de se acontecer na Índia. Na Índia, diferente do Brasil, existe um período específico que são as monções, e isso vai até no máximo setembro. E em fevereiro, em um dia, choveu. E também um amigo meu em Madrid me relatou que recentemente nevou em Madrid, em plena primavera. E que isso também não é comum, e que um habitante de lá disse que há 30 anos que isso não acontece. Qual que é a raiz disso tudo? Né? Os sábios eles vão trazer pra gente que a raiz de tudo isso são as más ações. Então, quando as pessoas começam a agir de maneira inadequada. E por que isso acontece? É dito que quando as pessoas, principalmente os chefes de governo, passam a ter essas más ações e eles vão carregar essas más ações para frente, aquele local começa a perder pessoas que agem corretamente. Então as ações corretas desaparecem. E por conta disso, as divindades vão abandonar aquele local e as estações vão ficar completamente alteradas. Também por essas más ações, as pessoas vão começar a se comportar inadequadamente, vão começar a desenvolver diversos tipos de sentimentos. Então, por exemplo, a cobiça, e aí a cobiça vai gerar diversos outros sentimentos, a avareza, a violência, a mentira. E conforme as coisas vão indo, esse local vai se degradando cada vez mais, os recursos vão se degradando cada vez mais, e isso pode desencadear em uma epidemia que pode aniquilar toda uma sociedade. Então, qual que é a origem dessas más ações? O que leva a essas más ações? Então, é apresentado no Ayurveda que essas más ações elas têm como fonte o erro intelectual. Então, quando a gente não tem uma ação coordenada da mente, a gente acaba caindo nesse erro intelectual, que faz com que a gente tenha essas más ações. Então, na nossa capacidade de aprender, de tomar escolhas, né? E aí isso leva a escolhas erradas. E uma delas, como é apresentado nos livros clássicos, é em relação aos micro-organismos, que a má ação, nesse caso, que tem como fonte o erro intelectual, seria os maus hábitos de higiene. Então a gente poderia dizer que esse erro intelectual ele vai levar aos maus hábitos, às más ações,
a maneira com que a gente se comporta, a nossa conduta, ou então a nossa utilização dos recursos naturais que vão afetar na nossa longevidade, principalmente. E de acordo com a Ayurveda, a nossa longevidade está relacionada a dois fatores, dois aspectos principais, que é Deva e Purushakara. Então, Deva está relacionado às nossas ações da nossa vida passada e Purushakara às nossas ações da vida presente. Então, levando em consideração que a gente não tem como acessar, como saber quais são essas ações da vida passada, qual a força, qual o efeito dessas ações, a melhor maneira da gente conseguir ter uma vida longa, saudável e feliz são as nossas ações na vida presente. Então, o melhor mesmo para que você garanta essa vida longa, feliz e saudável é você ter bons hábitos na sua vida presente. Você buscar ter uma boa alimentação, ter uma boa conduta. O Ayurveda traz todas as ferramentas para que você consiga atingir uma vida saudável de dinacharya, então de rotina diária, seja evitando os alimentos que são contraditórios, que são chamados virudha. Então, a gente postou recentemente nas nossas redes sociais quais são os tipos de virudha, quais são os tipos de alimentação contraditória, para que a gente possa saber a melhor maneira para a gente se cuidar. Então, por isso é muito enfatizado nesse capítulo e em todo o Ayurveda o papel da prevenção, o papel do nosso autocuidado, a maneira com que a gente se alimenta, o nosso estilo de vida, todos esses fatores que vão levar a uma vida longa, saudável e feliz, que são os objetivos principais do Ayurveda. Então, com base nisso, quando a gente pensa sobre as epidemias, a melhor maneira da gente se preservar, já que as epidemias já ocorreram, é pela prevenção, pelo autocuidado, buscar fortalecer o nosso sistema imune, pelo nosso autocuidado. Então, você ter uma boa alimentação, você vai se alimentar levando em consideração 3 fatores. O local onde você está, o tempo, e aí o tempo tem 3 fatores principais, que é em relação dia-noite, a estação e também o tempo de digestão, né? Relacionado também ao seu biotipo. Então, você vai se alimentar sempre levando em consideração esses fatores. Isso não quer dizer que você não vai estar exposto a, no caso, contrair algum tipo de doença ou estar exposto ao vírus, mas isso significa que a sua capacidade, a capacidade do seu corpo em responder ou a desenvolver e evoluir alguns tipos de sintoma, seu corpo ele vai estar melhor preparado, ele vai ter uma capacidade mais adequada para responder a qualquer tipo de prejuízo. A Ayurveda traz muitas ferramentas para que a gente possa ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, que está baseada não só na alimentação, buscar ter um bom Agni, evitar tudo aquilo que possa gerar ama, que possa gerar uma capacidade digestiva inadequada, que vai fazer com que esse alimento não seja digerido e fique ali no seu corpo e crie um ambiente propício para que as doenças sejam geradas. Então você vai evitar ao máximo provocar isso no seu corpo. Para isso você tem que ter uma alimentação adequada, ter uma boa capacidade digestiva, um bom Agni, a gente ter uma boa capacidade de excreção, realizar exercícios físicos que também são ótimos para o nosso Agni, evitar alimentos que são contraditórios, que são virudha rara, e também em relação ao autocontrole, você ter a capacidade de restringir ou controlar os desejos excessivos, impulsivos, sejam eles físicos, emocionais ou relacionados aos órgãos dos sentidos. Então, um fator muito importante também é não suprimir as nossas necessidades naturais, então relacionado à nossa necessidade de urinar, defecar, o espirro, a tosse, né? A gente não suprimir isso. Evitar qualquer tipo de excesso, frio, calor, excesso de alimento ou excessos de jejum
todo tipo de excesso e, por fim, evitar o excesso de exercício físico, né? O excesso de carga de utilização física do nosso corpo. E para aqueles que puderem, o uso de Rasayan, que são aqueles tipos de substâncias que auxiliam na boa formação de tecidos, na nossa adequada imunidade. A gente publicou nas nossas redes sociais algumas informações sobre o Ministério do Ayush. O Ayush, ele é responsável não só pelo Ayurveda, mas também pela medicina Unani, pela medicina Siddha. E nessa publicação, eles fizeram alguns tipos de recomendações só relacionadas ao Ayurveda. E por fim, a gente seguia as recomendações do nosso Ministério de Saúde, que também são muito importantes, principalmente em relação ao momento de isolamento social, e também as recomendações das nossas autoridades locais. E eu gostaria de encerrar esse vídeo novamente trazendo um ponto bem importante, que é o erro intelectual, que é a raiz e a origem de todos esses tipos de distúrbio. Então a mente é um dos fatores cruciais para que a gente possa ter saúde no Ayurveda, porque ela está relacionado à nossa capacidade de saber aquilo que é bom ou não para nós, a nossa capacidade de discernir, de compreender e principalmente de decidir e agir. Então é necessário que a gente tenha um bom cuidado da nossa mente. A gente precisa que ela esteja em boas condições, porque qualquer tipo de escolha pode afetar tanto a nossa saúde pessoal quanto a nossa vida em sociedade. Por isso é muito importante a gente ter uma mente saudável, uma mente lúcida e uma mente equilibrada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!